Olá, hoje é dia 23 de março de 2020, segunda-feira. Ontem foi domingo e para muitos cristãos aqui no Brasil e em outros países foi um domingo diferente. Um domingo diferente porque os cristãos eles foram impedidos de irem aos seus locais de culto, aos seus templos. E devido a essa quarentena decretada por prefeitos, governadores, presidentes, os cristãos precisaram ficar em suas casas e cultuaram a Deus, sim. Cultuaram a Deus através da internet, de cultos online, ou de sermões gravados, mas não foi a mesma coisa. Ontem os cristãos não saíram de suas casas e não se dirigiram às suas igrejas. Não sentaram nos seus bancos ou cadeiras no mesmo lugar de sempre. Não ouviram os hinos, os louvores, os cânticos. Não ouviram a pregação da palavra, não viram, não cumprimentaram, não abraçaram, não beijaram seus irmãos e irmãs. Não houve culto nos templos. Os templos ficaram fechados, as luzes ficaram apagadas e as pessoas ficaram nas suas casas. Mas cultuamos a Deus mesmo assim. Cultuamos a Deus com nossas famílias. Cultuamos a Deus nas nossas casas. E é sobre culto que eu quero falar com vocês. Nós temos aprendido algumas lições durante esse período de quarentena, esse período de pandemia. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, lá em Romanos 8:28. E diante de tantas lições que Deus tem nos ensinado nesse período, uma delas é a respeito do nosso culto a Ele. E o nosso culto, meus irmãos, ele deve ser um culto que agrada a Deus. E esse culto, ele deve ser de acordo com o que Ele ensina na sua palavra. Na Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana adota, além do breve catecismo, do catecismo maior. Confissão de Fé, no capítulo 21.6, esse capítulo fala de culto e fala do domingo também. Nós lemos o seguinte: agora, sob o Evangelho, a oração ou qualquer outro ato do culto religioso não é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirige. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, ou em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, voluntariamente desprezadas ou abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Não existe um local definido para cultuarmos a Deus. Foi isso que Jesus ensinou à mulher samaritana, que não existe um local definido, mas que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que devemos, em família, cultuá-lo em nossas casas. Nós, nesses dias de quarentena, estamos aprendendo isso. Muitos de nós estamos aprendendo isso. Muitas famílias estão resgatando uma prática que deveria ser constante: o culto em família, o culto doméstico. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, vai nos dizer o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O povo de Israel foi instruído por Deus a ensinarem as suas crianças. Deveriam inculcar as palavras de Deus na mente e no coração de suas crianças. Em Israel, esta era uma responsabilidade masculina. Era o marido, era o pai, quem reunia sua esposa e seus filhos para que juntos pudessem orar, louvar ao Senhor com cânticos e também serem ensinados a palavra pelo pai. Foi isso que o patriarca Jó fazia com os seus filhos. Nós lemos lá em Jó, capítulo 1, que Jó reunia os seus 10 filhos e ele os santificava. E ele fazia sacrifícios por ele, o culto naqueles tempos. Ele orava pelos seus filhos. Hoje, muitos homens cristãos, têm sido irresponsáveis com esse chamado do Senhor. Tem alguns passado para suas esposas essa responsabilidade, e outros nem isso. E nossas crianças ficam sendo entretidas, ficam sendo ensinadas por telas de celulares, de computadores, de tablets e de televisões. Ficam gastando tempo com joguinhos, com séries, com coisas que não acrescentam nada ou quase nada. É preciso, meus queridos irmãos, desligar a internet, desligar o celular, desligar a televisão, reunir a família, abrir a Bíblia e ensiná-la aos seus filhos, à sua esposa. Você, minha irmã, que porventura não seja casada ou que o seu marido não seja convertido, então é você quem vai fazer isso. Vai chamar seus filhos, vai reuni-los, vai ler a Bíblia com eles, vai orar com eles e vai louvar a Deus com eles. O culto doméstico é um privilégio. O culto doméstico é um momento que em família, pai, mãe, filhos e outros que estiverem juntos no mesmo teto, em família podem adorar ao Senhor. E isso constantemente. A quarentena vai acabar. Essa pandemia vai acabar, se Deus quiser. Mas lembre-se, depois que ela acabar, você que agora está redescobrindo, resgatando essa prática que deveria ser algo desde sempre, que você continue fazendo isso. Continue reunindo a sua casa para cultuar o Senhor. Mas vejam, o culto doméstico ele não substitui o culto público solene na casa de Deus. Voltando à confissão de fé, nós lemos que além do culto em família, nós devemos cultuar a Deus solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, voluntariamente desprezadas ou abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Ontem, Deus, pela sua providência, não proporcionou ocasião. Nós fomos impedidos de estarmos reunidos em assembleia, reunidos com o povo de Deus, na casa de Deus. Mas todos os domingos que já se passaram antes de ontem, antes do dia de ontem, Deus, pela sua providência, proporcionou ocasião para que os crentes pudessem se reunir na casa de Deus. Mas infelizmente alguns têm sido imprudentes, irresponsáveis, negligentes com o dia do Senhor, com o culto ao Senhor. Alguns usam esse dia para ganharem mais dinheiro, para trabalharem. Empregados se matam fazendo horas extras.
comerciantes, empresários abrem seus negócios no afã, na avidez de ganhar mais dinheiro. E perceba, nesses dias de quarentena, em que muitos precisam ficar em suas casas sem poder trabalhar, comerciantes sem poder abrir seus negócios, precisamos confiar na providência de Deus para o nosso sustento. Não estamos, muitos de nós, recebendo o sustento diário de nossos trabalhos porque não estamos saindo de casa para trabalhar. Mas Deus tem nos sustentado. Agora entenda, se Ele está fazendo isso agora, Ele o fará sempre. Então não há por que você trabalhar no domingo e faltar no dia do Senhor. Logicamente que existem algumas funções, algumas profissões em que é necessário o trabalho no domingo. Policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, profissionais que trabalham em empresas de saneamento básico, de energia elétrica, entre outros, precisam trabalhar no domingo, mas a grande maioria dos profissionais não. Então entenda que se você estiver nesta grande maioria, estiver trabalhando no domingo porque você quer, então você está em pecado, saiba disso. Outros usam o domingo para lazer, para diversão ou para outros serviços domésticos. Alguns lavam seus carros, limpam suas casas, outros fazem seus passeios à praia, a parques, à casa de parentes e por causa disso deixam de cultuar a Deus na sua casa. Certas pessoas, certos cristãos vão dizer o seguinte: não, mas tudo bem, eu fico em casa e na minha casa eu acesso um culto online, um sermão gravado. Entenda, em tempos em que temos a oportunidade de cultuarmos a Deus na sua casa, os cultos online e os sermões gravados, eles são destinados a dois tipos de pessoas. O primeiro é o crente que é impossibilitado de estar na igreja, esteja ele enfermo, esteja ele cuidando de alguém enfermo, ou como ontem, nós fomos impossibilitados de irmos à casa do Senhor. Então participamos de cultos online e ouvimos sermões gravados. Mas quando há a possibilidade, você ficar na sua casa e assistir um sermão, um culto online, não é a mesma coisa, não é culto ao Senhor que você está prestando. É pecado. O segundo tipo de pessoa a quem esses cultos online e sermões gravados se destinam são os incrédulos, as pessoas que não são convertidas, que porventura acessem essas páginas ou esses canais e assim são atingidos pela pregação do Evangelho, são evangelizados. E pela providência do Senhor, o Espírito Santo, em alguns casos, os converte através dessas mensagens online, dessas mensagens da internet. Por isso que, se você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, e você não vai, você está em pecado. Hebreus, capítulo 10, verso 25, nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Os leitores da carta aos Hebreus estavam sendo perseguidos, e muitos deles, por causa da perseguição, ficaram desanimados, ficaram com medo, assustados, estavam deixando de participar do culto solene, de se reunirem como igreja. Então o autor aos Hebreus exorta aqueles irmãos e diz o seguinte: não façam isso. Mesmo em perseguição, não deixem de se reunirem, não deixem de cultuarem ao Senhor como igreja. Eu recebi hoje
uma mensagem de áudio de uma irmã de uma outra cidade que disse que assistiu o culto online da sua igreja e se entristeceu porque na casa dela a internet estava ruim, ela não conseguiu acompanhar o culto direito, e ela começou a chorar, ela se emocionou, ela me emocionou quando eu ouvi a mensagem, dizendo que ela se lembrou dos nossos irmãos de outros países, de outros lugares, que são impedidos de cultuar a Deus como o corpo de Cristo, que nem mesmo uma Bíblia eles podem possuir. Você tem a sua Bíblia, você tem a sua igreja, você tem o domingo, e como eu disse já, logo, se Deus quiser, essa quarentena vai acabar, essa pandemia vai acabar. E será que você vai voltar à igreja? Saiba que é um grande privilégio e uma grande responsabilidade a igreja se reunir no dia do Senhor. Então não negligencie esse privilégio. Não faça pouco caso do dia do Senhor, do culto público ao Senhor. Não deixe sua família atrás de telas, mas junte-os constantemente para cultuarem em família ao Senhor. Ensine seus filhos a amarem a palavra de Deus, ensine seus filhos a orarem, ensine seus filhos a amarem a igreja, leve os seus filhos à escola dominical, acorde-os, leve à escola dominical, não deixe-os dormindo até tarde, não deixe-os na rua, não deixe-os segurando celulares, leve-os à escola dominical, leve-os ao culto, faça-os se comportarem no culto. O culto é um momento em que deve-se ter alegria, sim, mas uma alegria reverente. E os nossos filhos e nós adultos também devemos manter-se em reverência. Ensine isso aos seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele continue nos ensinando mais e mais lições para a sua glória e para o nosso bem.